Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o absurdo suicídio e o mito de Sísifo, de Albert Camus. Camus inicia falando da sensação de tédio, quando aquilo que faz parte da sua vida diária, da sua vida cotidiana, de repente já não te emociona mais, já não te dá prazer. E até mesmo te faz perguntar: o que estou fazendo nessa vida? Onde só há repetições, segunda, terça, quarta, quinta, sempre a mesma coisa, e você se percebe com uma profunda sensação de tédio. Sem propósito, isso é o que Camus chama de sensação de absurdo. Pois o único caminho que você vê pela frente será o suicídio ou restabelecer-se. E Camus, então, vai abordar exatamente o restabelecimento. Esse estudo será conhecido por aqueles que o estudam de absurdistas. Camus, ele nasceu em 1913 e morreu em 1960 em um acidente de automóvel. Ele perdeu seu pai na Primeira Guerra Mundial e a partir daí ele começa a se fazer alguns questionamentos. E aí na Segunda Guerra ele se engaja no Partido Comunista, embora ele não concordasse com os propósitos do tal partido, e por isso depois ele mesmo acaba se afastando desse partido. Em 1957, ele ganha um prêmio de literatura e pouco tempo depois, em 1960, ele acabou morrendo nesse acidente de automóvel. Camus vem falando que o ser humano, ele não é absurdo e que o universo é absurdo. Na verdade, o que é essa relação entre homem e universo é que é absurda. Porque nós queremos impor ao universo as nossas vontades, nós queremos impor os nossos conceitos, as nossas unidades, e depois de tudo isso que nós construímos, aí chega a morte e acaba com tudo. A morte é estranha, na verdade, diz Camus, porque quem passa por ela não volta para nos contar. Então, nós nos sentimos estrangeiros em relação ao mundo. Aliás, Estrangeiro foi uma de suas obras. Para ele, tanto faz morrer amanhã ou daqui a 50 anos, pois a eternidade que virá será a mesma para todos. Então, toda hora, o protagonista, ele repete uma frase que diz: tanto faz, por se sentir estrangeiro da humanidade. Então, tudo para ele não tem muito sentido. Qualquer coisa, tanto faz. Ele, então, rejeita o título de existencialista que ele recebe e ele prefere trabalhar nesta outra linha, falando sobre o absurdo. Camus, então, ele fala do suicídio político porque mesmo se sentirmos absurdos diante do mundo, a solução de acabar com o homem para acabar com o absurdo não é uma boa solução. Então, não é necessário criar uma sociedade utópica, mas sim não se aproximar-se de Deus,
também não seria uma coisa interessante, né? Porque quando não se aproxima de Deus, você se afasta da sua própria esperança. Então, ele vem dizendo que se o homem não tivesse uma consciência eterna, a vida seria, sim, sem motivo. Então, essa consciência da sua finitude é que é o interessante da vida. Então, se quisermos pensar exatamente o contrário de Camus, pois ele quer viver sem apelações. Só existe uma questão filosófica verdadeiramente séria, que seria o suicídio. Pois as pessoas, elas não suicidam por uma filosofia, mas sim por uma falta absoluta de sentido e de esperança. Por isso era interessante aquela aproximação de Deus. E por isso também Camus tinha muita afinidade com Dostoiévski por conta dessa aproximação e dessa crença em Deus. Camus, ele usa Nietzsche para se justificar quando diz assim: não importa a vida eterna, mas a eterna vivacidade. Então, quando Nietzsche disse essas palavras, ficou eternizado também na obra de Camus. Nós devemos aceitar o absurdo. Ele lembra de Dostoiévski e ele diz que se Deus não existe, tudo é permitido. Então, se não há Deus, tudo é permitido. A atitude que o homem deve tomar é a de revolta. E aí, através dessa sua revolta, dessa sua atitude de revolta, ele vai lembrar que o absurdo, na verdade, não é nada. No mito de Sísifo, Sísifo é condenado a levar uma pedra ao topo de uma montanha e depois ela cai e de novo ele a leva e ela torna a cair. No dia seguinte ele a leva novamente ao topo e ela cai novamente. Então, sabendo que sempre ele iria levá-la, né? Então, o importante, diz Camus, é que essa imagem é a imagem da nossa própria vida, pois todas as pedras que levamos lá para cima, elas vão cair, pois na nossa vida tudo passa. E aí, o que fazer, né? Se nós somos a própria repetição de Sísifo? Nós precisamos então de ter consciência da nossa vida, da nossa finitude. Consciência, Sísifo, ele teve consciência da sua tragédia e da sua tarefa, e é o que nós precisamos ter também. Então, a partir do momento que ele tem essa consciência, Sísifo é feliz. E assim nós deveremos ser, encarar a nossa realidade de não ser eternos, de trabalhar, de recomeçar, de manter nossa consciência e ser feliz, já que a vida é finita. Então, vamos ser felizes e recomeçar sempre, nunca entregar o jogo para o suicídio. O nosso autor, ele escreveu, entre outras obras, o Primeiro Homem, O Estrangeiro e o Mito de Sísifo. Um dos grandes autores que ele admirava muito foi Dostoiévski. Ele foi para Camus uma inspiração quando ele fala sobre a sua fé, mesmo não sendo uma fé tranquila.
ele aposta na transcendência, ele aposta, na verdade, na metafísica. Então, mesmo se Deus não existisse, eu prefiro ficar com Deus. Bom, se nós, por exemplo, fossem árvores ou se nós fôssemos animais, nós não teríamos problemas e não chegaríamos a pensar em suicídio. Mas nós somos seres pensantes e raciocinamos e não podemos nos render diante do mundo e diante da realidade. Devemos afirmar a vida e não negá-la. E ao escrever ou ao ler a obra, deve ser maior que a sua racionalização, certo? Quando você lê um livro, quando você lê um autor, um filósofo, não há necessidade de ficar explicando. Então, uma boa obra, ela não precisa ser provada, assim como as monografias, as teses. A obra, ela deve falar por si. Então, se você tem por que viver, isso torna possível enfrentar todos os tombos. A verdadeira liberdade está sempre em fazer, em buscar sempre, mesmo percebendo o absurdo. Então, este mito, ele só é trágico porque o seu herói é consciente de sua finitude, e a partir da consciência da sua finitude, ele faz daquele momento em que ele está vivendo um momento de felicidade. Então, Sísifo considera seu castigo, na verdade, uma vitória. Então, aproveitar e gostar de sua condição é, na verdade, a grande sacada, a grande solução para ser feliz. Ok? Esta, então, é a obra de Albert Camus. Bye, bye.